só o microfone da direção, que eu acho que é esse aqui. Tá bom? Alô? Tá? Tá me ouvindo? Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Dr. Bezerra de Menezes, que é a casa de todos nós. É um prazer enorme tê-los conosco mais uma vez. Gostaria de saber se temos algum amigo que esteja vindo hoje pela primeira vez à nossa casa. Ah, que bom, muito prazer. Sejam bem-vindos e ao final da palestra, se precisarem de alguma informação, é só procurar qualquer trabalhador da casa, que estamos aqui dispostos a ajudá-los. Bom, hoje, na nossa reunião de sábado, nós temos aqui, sendo recebida com muito carinho pela casa e por todos nós, a nossa amiga Deise Perdomo. E ela traz como tema de hoje, bem sofrer ou mal sofrer, eis a questão. Vamos aqui apreciar, né? Porque com certeza eu sei que será uma dissertação muito legal, tá? E profunda. Agora eu vou ler preparo do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Migalha e multidão. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos seus discípulos e aos discípulos à multidão. Isso está em Mateus. Ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus emprega o imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos sobejamente. Observemos, contudo, que para isso toma os discípulos por intermediários. O ensinamento do Mestre nesse passo do Evangelho é altamente simbólico. Quem identifica a aluvião de males criados por nós mesmos, pelos desvios da vontade, na sucessão de nossas existências sobre a terra, custa crer na migalha de bem que possuímos em nós próprios. Aqui corrói a enfermidade, além surge o fracasso, acolá manifestam-se expressões múltiplas do crime. Como atender às necessidades complexas? Muitos aprendizes recuam ante a extensão da tarefa. Entretanto, se o servidor fiel caminha para o Senhor, a migalha de suas luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação, de vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoar-lhe-á o patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. A massa de nossas imperfeições ainda é inaquilatável. Em toda parte há moléstas, deficiências, ruínas. É imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas no bem. Nossas migalhas de boa vontade na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais que toda a multidão de males do mundo. Graças a Deus. Nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, pedindo permissão ao nosso Pai, Senhor de misericórdia infinita, para que possamos realizar a reunião desta tarde. Rogando a Jesus, o nosso Mestre, que tenha piedade e misericórdia de todos nós, que esteja sempre conosco, nos auxiliando para tudo o que precisamos, que ilumine as nossas mentes, transformando os nossos pensamentos, ilumine os nossos corações, Senhor, ensinando-nos a amar, que possamos ser sempre o seu reflexo, que possamos ter sempre em nossos corações, em nossas mentes, em nossas atitudes, Senhor, tudo aquilo que está aqui
como ensinamento seu. Agradecemos mais uma vez esta oportunidade. Que, por favor, Deise seja amparada pelos bons espíritos dessa casa, os mentores dessa casa, auxiliando-a no que for necessário. Graças a Deus. Boa tarde. Boa tarde. É com muita gratidão, né, que eu estou aqui mais uma vez, trazendo um tema para vocês do Evangelho. Bem sofrer ou mal sofrer, eis a questão. E aí o título foi invenção minha, né, porque no Evangelho não está bem assim. E eu já começo falando sobre o meu sofrer, né? Porque aqui na casa a espiritualidade diz pra gente assim: vocês precisam se expor, vocês precisam falar sobre o que vocês sentem. Então eu já começo assim: sofro para fazer palestra, sofro para estar aqui. Todo esse processo para mim é doloroso, mas agora eu estou super bem. E aí eu percebo, né, como é bom a gente se desafiar, como é bom a gente tentar superar as nossas dificuldades, porque é assim que a gente vai conseguindo. Porque se a gente não se desafiar, a gente vai ficar parado no mesmo lugar. E é isso, né, que eu venho tentando fazer nas minhas inúmeras não, porque eu não me permito tanta coisa, mas as palestras que eu já fiz. E aí eu consigo perceber depois disso tudo que a principal pessoa que foi beneficiada com isso fui eu. Porque eu estudei sobre o tema que provavelmente eu precisaria estudar, né? Porque nada é por acaso. E estou aqui passando isso, tentando, de acordo com as minhas limitações, passar um pouquinho do fruto dos meus estudos para vocês, e percebo claramente toda a ajuda que a espiritualidade dá para a gente, né? Para mim, né? Fica torcendo por mim, me empurrando para frente. E aí eu lembro de Bezerra. Bezerra fala para gente a importância de ser simples. E como é complicado ser simples. Para mim, fazer uma palestra é muito complicado. Mas eu estou aqui tentando. Tomara que chegue o dia que isso se torne uma coisa simples e sem sofrimento. Uma fala, né, de uma peça de Shakespeare, uma tragédia, um dramaturgo inglês que eu imagino que todo mundo já ouviu falar: ser ou não ser, eis a questão. Hamlet é o título da peça, e essa frase ela foi eternizada e vem caminhando aí através dos séculos. Ela foi citada pelo personagem principal num monólogo, onde ele se encontra profundamente angustiado, se questionando a respeito da vida, um pouquinho da postura dele diante desse sofrimento. Suportar ou fugir? É um lugar que, de certa forma, nós estaremos ou já estivemos nesse lugar. E aí hoje eu convido vocês para a gente fazer uma pequena adaptação. Ao invés de ser ou não ser, eis a questão, a gente vai conversar sobre bem sofrer ou mal sofrer, eis a questão. E a gente começa falando, né, sobre uma questão que eu tenho achado interessante, porque tenho observado nos outros palestrantes que eu assisti já de algum tempo atrás. Eu acho que já foram umas 4 palestras que eu assisti de palestrantes aqui da casa, que eles abordam isso. Eles abordam isso. Então, como a gente sabe que a espiritualidade não nos intui sem um propósito, eu consigo, na minha pequena compreensão, perceber, né, isso aí é a minha interpretação, que talvez seja uma coisinha que a gente precisa olhar com mais atenção. A questão de o que a gente está entendendo, o que a gente está sentindo, principalmente a respeito de Deus, né? E aí, lá no Livro dos Espíritos, nem preciso perguntar, todo mundo já sabe qual é a primeira pergunta que Kardec faz para os espíritos. Ele pergunta: que é Deus? Ele não pergunta quem, ele não pergunta o quê, porque se ele perguntasse quem, ele estaria tomando Deus por uma pessoa. Quem é Deise, por exemplo? E aí alguém que me conhece vai me descrever pelas minhas características físicas.
E a gente já sabe que Deus, ele não é um velho barbudo sentado num trono. A gente já sabe que Deus não é um espírito, né? E aí, se ele perguntasse o que, ele estaria levando Deus ao nível da matéria, estaria coisificando, né? Inventei essa palavra. Mas estaria coisificando a divindade, atribuindo a eles as características da matéria. E a gente sabe que Deus não é espírito e Deus não é matéria. E depois, a resposta que os espíritos nos dão é também tão pequenininha quanto a pergunta. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E os espíritos vêm, depois, 300.000 perguntas, nos explicando por que a gente não consegue entender Deus. A gente ainda não consegue. Por quê? Porque a gente ainda não está desmaterializado o suficiente para entender o que é Deus. Jesus entendia o que é Deus, ele entende o que é Deus, porque ele já está afastado da matéria. Essa matéria que ainda coloca um véu, uma dificuldade de compreensão na gente. A gente precisa evoluir um pouco mais e se desmaterializar para que a gente possa conseguir entender o que é Deus. E os espíritos, aí eles vêm com uma situação atenuando a nossa falta de compreensão. Eles dizem que a gente consegue entender Deus através das suas qualidades, que ele chama de atributos, das propriedades de Deus. E dentre essas propriedades está que Deus é infinitamente justo e bom. Existem inúmeras outras, mas hoje, para a nossa conversa, eu escolhi esses dois atributos de Deus, infinitamente justo e bom. Então, pensando, né, sobre o nosso tema que trata sobre bem e mal, vamos refletir um pouquinho. Se o universo ele é regido por leis divinas que são lógicas e por uma inteligência justa, de onde vêm as coisas ruins? Então parece incoerente, né? Se a fonte primária de tudo no universo tem como atributos a justiça e a bondade, e só emana coisas da sua própria natureza, de onde surge o mal? Quem fabricou a maldade? Então, primeiro, para a gente poder responder essas perguntinhas, vamos pensar, né, a forma como a gente organiza o nosso pensamento para a gente entender o mundo. Como é que a gente faz isso? Normalmente a gente estabelece comparação entre contrários. A gente opõe as coisas, né, para assim a gente consiga organizar o nosso pensamento e entender aquilo que a gente está tentando entender. E a gente vai opondo as coisas como claro e escuro, alto e baixo, quente e frio, bom e mal. E a gente vai tentando organizar o nosso pensamento a partir dessa dualidade. É a visão dual do mundo que a gente ainda tem, né? É uma forma da gente entender as coisas. Se a gente pensa sobre sombra, por exemplo, a sombra, ela é projetada na parede, né? Eu não consigo, né, emitir raio de sombra. A sombra não emite raio. Ela simplesmente bloqueia a luz. Há um bloqueio da luz. E nessa questão do bloqueio, ela não aniquila a luz. Ela apenas faz um bloqueio temporário, transitório. A sombra é um espaço físico onde a luz ainda não chegou, por causa de um bloqueio que existe, onde a luz não conseguiu alcançar. E aí eu lembrei, né, quando eu era criança, existia o hábito da gente ficar fazendo animalzinho na luz, bloqueando a luz, fazendo animalzinho, tentando brincar. E eu gostava disso, ficava lá imitando cachorro, passarinho, enfim. A sombra do guarda-sol, por exemplo, a gente vai à praia, bota lá o guarda-sol. Ela vai bloquear a luz ali temporariamente, mas ela não aniquila a luz do sol. Outra experiência que para mim é bastante relevante é a sala da ectoplasmia. Lá, para quem já fez o tratamento, é tudo escuro. Mas o LEDzinho que informa que o ar-condicionado está funcionando, consegue iluminar a sala toda. Então percebam que a sombra, ela não tem existência própria. Ela só é um bloqueio. Outro exemplo é o frio. O frio que não é uma energia que invade uma sala. O que chamamos de frio é a ausência do calor. E o frio ele é subjetivo.
Porque aqui, né, nós estamos nesse ambiente com ar-condicionado. Pode ser que tenha gente que está com frio e tem gente que está confortável. Está tudo bem, né? E se a gente aplicar esse mesmo raciocínio sobre o comportamento humano? A gente entende que o mal está naquelas atitudes, naqueles espaços onde o bem ainda não chegou. A ética, a empatia não conseguiram ainda se estabelecer naqueles espaços. E por causa desse bloqueio, dessa sombra que a gente projeta, que nós projetamos, ela não é um fator externo, é o nosso livre-arbítrio. Esse bloqueio parte de nós, através do nosso orgulho, do nosso egoísmo. A gente cria muros internos que impedem a passagem de luz. E aí eu me lembro até da questão quando a gente está estudando assim, o espiritismo num viés mais psicológico, que eles falam muito pra gente de sombra, essa sombra que a gente tem. Então, são as coisas que estão dentro de nós que a gente ainda não jogou luz. Por isso a gente não consegue perceber. E aí a gente chega à conclusão que, assim como a sombra, o mal, ele não tem uma existência autônoma. Ele não é uma criação independente. Não existe uma substância chamada mal, que alguém jogou por aí para poder prejudicar ninguém. Nenhuma pessoa responsável pelo mal. O mal, compreendido dessa forma, ele é simplesmente a ausência do bem. E continuando, né, nessa visão dualista da vida que a gente tem, eu acho, tiro por mim, tá? Mas eu acho que várias religiões ainda conduzem as coisas dessa forma. Para entender Deus, a gente precisou criar um par. Para entender que Deus é bom, a gente precisou criar uma entidade má. Porque assim a gente conseguia perceber o bom e o mal. Mas hoje a gente já entendeu que o mal, ele não tem nada nem ninguém responsável por ele, além de nós mesmos. Nossa responsabilidade. Então assim a gente compreende que Deus não criou o mal, porque ele é infinitamente justo e bom. E é importante também a gente ressaltar a questão da justiça de Deus. A justiça vai no mesmo caminho, ela é única. A injustiça, ela não existe. Ela está de acordo com as nossas atitudes, a nossa compreensão da situação. É só uma questão de leitura daquilo que está acontecendo. As leis são perfeitas, como Deus é. Então, a injustiça também não existe. É claro que a gente tem inúmeras situações que a gente vai dizer, é injustiça, tá bom, mas de acordo com a nossa visão, que a nossa visão é desse tamaninho, comparada com, né, com tudo que acontece por aí, enfim. E aí, a partir disso, a gente já entra no nosso tema propriamente dito. Ele está lá no capítulo 5 do Evangelho, no item 18, quando Lacordaire nos fala sobre bem sofrer e mal sofrer. E ele começa, né, o primeiro parágrafo que ele traz para a gente, ele começa falando, quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, estejam no trono ou sobre a palha. Então, percebemos o quê? Que não é sobre evitar dor. Lacordaire já disse aí que todo mundo sofre. Evitar não vai resolver. E o que vai nos tornar bem-aventurados, como Jesus falou? É a confiança que a gente deposita na providência divina para suportar as provações pelas quais a gente precisa passar. E ele diz que todos passamos pela dor independente da nossa posição social. Muitas vezes a gente pensa que aquela pessoa que tem mais posses, aquela pessoa que né, tem um pouquinho mais de grana, que ela é feliz. Eu me lembro, né, eu não sei nem se essa frase existe, mas a minha mãe costumava falar, porque as pessoas falam assim, o dinheiro não traz felicidade. A minha mãe dizia assim, não, o dinheiro não traz felicidade, ele manda comprar. Essa é minha mãe. E aí, as pessoas ricas, elas também têm dificuldades, elas também sofrem, e principalmente sabendo que a riqueza é uma prova muito difícil de ser superada, porque o nosso orgulho, o nosso egoísmo fazem a gente falir rapidamente. A gente fica achando que está podendo, né? E se perde nisso tudo e acaba não conseguindo viver essa prova adequadamente. Da mesma forma, quando a gente vê uma pessoa com poucos recursos, está claro para a gente que ela sofre muito.
Tudo de acordo com a visão materialista que a gente tem da vida. Essa visão pequena que a gente tem das coisas, onde tudo se reflete ao que é material. E por que o sofrimento é inevitável na Terra? Lá no livro Plenitude, Joana fala que ele faz parte do nosso processo de aprendizado e amadurecimento, para que a gente possa evoluir. E Deus, né, como inteligência suprema, ele aproveita todas as situações para que a gente possa aprender alguma coisa para nos ensinar, porque nada é desperdiçado. E agora eu trago para vocês uma reflexão de Emmanuel, lá do livro Vinha de Luz. Não sei se está dando para ver aí ou eu estou na frente. Ele fala sobre esse texto que tem como título Como Sofres. Esse questionamento é um questionamento que eu gostaria assim, que cada um fosse pensando, né, em si mesmo. Porque eu pensei, né, enquanto estava fazendo a palestra, eu estava sofrendo mal, mas está tudo bem agora. E Emmanuel nos diz o seguinte, lá no livro Vinha de Luz, lição 80, e ele nos diz o seguinte: não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muito bem. Essa pergunta que ele faz, como sofres, já muda o foco. Não é sobre a quantidade de sofrimento, mas é sobre a qualidade do que a gente está passando, da nossa experiência, né? Ele nos alerta que passar por um desafio não faz com que a gente evolua. Não basta passar. Precisa saber passar. Precisa saber como é que a gente vai passar pelas dificuldades que aparecem no nosso caminho. Então, ele diz pra gente o quê? É imprescindível saber sofrer. E ele fala, né, que o sofrimento vai levar a gente a ascender a glória espiritual. Não estou aqui eu fazendo apologia ao sofrimento. Depois a gente vai ver isso ao longo da conversa, né? Mas eles falam pra gente, como a gente está submetido a essa lei de progresso, essas dores do crescimento, assim como uma criança que vai crescendo e os seus ossos se expandindo, e há uma dor ali, a dor do nosso crescimento espiritual também é importante, porque ela existe, ela é necessária. E Emmanuel fala pra gente também na questão das bênçãos de luz. O que seriam essas bênçãos de luz que a gente vai adquirir a partir do sofrimento? Paciência, fé, coragem, tudo isso, à medida que a gente vai caminhando e vai experienciando isso tudo com mais tranquilidade, a gente vai conseguindo observar que a gente está adquirindo algumas bênçãos nessa caminhada. E é importante compreender e sentir, principalmente, que a dificuldade vai surgir. A Cordel já disse. Então, para que é isso? É necessário que a gente consiga ver na dor, né, um meio de chegar a algum lugar. Um lugar no sentido metafísico da palavra, não é um espaço geográfico, mas a gente vai chegar à condição de espírito puro. A partir dessas situações que a gente, encarnação após encarnação, a gente vai resolvendo, né? A gente vai trazendo para poder resolver. E como diz Kardec, né? Todo efeito possui uma causa. A dor é o efeito, né? Então, quais são as causas das nossas dores? E a gente recorre mais uma vez ao Evangelho, que eles nos falam sobre as causas do sofrimento. No capítulo 5 também, eles falam das causas das aflições. E os espíritos informam que as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se quisermos, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente e outras fora dessa vida. Então já sabemos, ou é de agora, ou foi das vidas anteriores. O fato é que, de alguma forma, eu me afastei das leis de Deus. Me afastei das leis de Deus, então eu preciso reparar isso. E aí vem a nossa dor, o nosso sofrimento. Se a gente pensa num minutinho só, né? Já sabemos que somos espíritos milenares, evoluindo. Estamos aqui caminhando. Nessa oportunidade aqui, nesse momento, nós somos melhores do que jamais fomos.
Pensem nisso. Então, quantas coisas que nos afastaram da lei de Deus, a gente já fez. A gente precisa saber quais foram? Não há necessidade disso, mas a gente só precisa entender que nada vem como um castigo. Nada vem para nos atrapalhar, nada é injusto. A gente precisa perceber que a cada oportunidade reencarnatória, a gente traz aquela mochilinha e dentro dela uma bagagem com coisinhas que a gente precisa reajustar. E que a gente seja esperto para não arrumar mais bagagem na nossa mochila nessa encarnação, né? Que a gente consiga resolver só o que passou. E agora a gente consiga... Difícil, né? Eu estou brincando aqui, mas isso é difícil a gente fazer. A cada dia a gente vai arrumando uma encrenquinha diferente, mas às vezes não. E é importante também, falando das causas do sofrimento, a gente lembrar da diferença entre prova e expiação. E aí Joana nos diz, né, que a prova ela é uma experiência educativa solicitada ou proposta para testar aptidões e limites do espírito sem caráter punitivo. Já a expiação é a imposição corretiva e obrigatória para reparar males graves ou reincidências contra as leis divinas. E aí eu trouxe como exemplo, como professora, a gente traz logo o exemplo de uma prova, né? Prova de cálculo, prova final de cálculo, né? Na faculdade. Não é castigo, gente. Não é um castigo porque o aluno não se comportou mal. Pode parecer, confesso, já fiz, confesso, parece um castigo, mas não é. O professor, a intenção dele é apenas avaliar qual foi o conteúdo que a gente adquiriu ao longo do período letivo. Só isso. Essa é a prova. Professor é Deus, a espiritualidade, né? Essa providência divina que está testando para ver se a gente já aprendeu as lições pelas quais passamos. Já a expiação é mais incisiva, é uma correção. O aluno faltou a todas as aulas, resolveu não fazer nada durante a vida dele, ficou ali parado, deitado em berço esplêndido, reprovado, né? Não sobra nada para ele. Reprovação porque ele faltou, né? Não adquiriu nenhuma aptidão. Essa é a nossa diferença quando a gente está sendo provado ou então quando a gente está passando por uma expiação. E aí, quando a gente pensa nesse aspecto, é bastante reconfortante para a gente quando a gente vê, assim, por exemplo, uma criança que nasce com um problema congênito, digamos. E aí a gente, poxa vida, se a gente não entendesse a reencarnação, não entendesse essas questões de provas e expiações, a gente ia fazer o quê? Se revoltar contra Deus. Achar que aquilo era injusto, achar que aquilo era um absurdo, como é que uma criança inocente pode passar por tudo isso? Uma pessoa que tem um efizema pulmonar e nunca fumou na vida. Nessa vida, né? Vamos combinar? A gente não sabe como é que foram as outras. E aí a gente percebe, isso nos causa uma tranquilidade de saber, voltando lá, que Deus é justo e bom e que as causas podem ser causas anteriores das aflições dessas pessoas e que a gente está ali para apoiar e ajudar aquela pessoa a passar por aquilo. E é isso, já dá um quentinho no coração quando a gente pensa dessa maneira. A reencarnação, né, é a oportunidade de passar pela prova ou pela expiação. Essas são as causas anteriores, né? Eu falei aqui de doenças, né? E as causas atuais das nossas aflições. A quem a gente responsabiliza pela causa atual das nossas dificuldades, dos desafios pelos quais a gente passa? Já sei. Meu vizinho, que liga o som alto domingo de manhã e não deixa que eu durma. Brincadeira, né? Minha família, meu marido, tudo responsável porque eles não me compreendem. Meu chefe, não preciso nem falar mais nada. Meu chefe, responsável pelos meus sofrimentos. Ou então, né, as pessoas até gostam. Minha mãe me criou de maneira inadequada, ela era super protetora, ou ela era ausente, ou ela era narcisista, enfim. Eu não tenho nada a ver com isso, são os outros. Os outros é que me causam sofrimento. O que eu estou fazendo? Me vitimizando. Coitadinha. Não vai me ajudar em nada isso. No Evangelho, os espíritos sugerem que a gente
interrogue a nossa consciência sobre esses males que nos afligem, e a gente vai chegar à conclusão que a responsabilidade é nossa. Não dá para terceirizar. Uma doença grave, perdas materiais, rompimentos, perda de um ente querido, são grandes sofrimentos que a gente passa pela vida. Mas na vida da gente, se a gente parar para pensar, todo dia tem uma coisinha, tem um pequeno sofrimento acontecendo, uma respostinha que alguém te dá, que te irrita. Aquele que você fala bom dia, ele não te responde. Aí você fica super irritado. Não vou dar mais bom dia para essa pessoa não. Pelo amor de Deus, eu falei bom dia, ele nem me respondeu. O trânsito. Como o trânsito irrita. Deixa a gente completamente louco, né? O trânsito, engarrafamento de manhã, você tem que chegar. Um amigo ou um familiar que não dá a atenção que a gente merece. Tudo isso são pequenas coisas pelas quais a gente passa, né? Um sentimento de abandono, quando a gente acha que a pessoa não está te dando a atenção que você acredita que merece. Ou então, principalmente isso, né? Quando a gente percebe alguma imperfeição em nós e a gente tem dificuldade de aceitar. Pois na nossa falta de conhecimento sobre nós mesmos, eu já sou espírito puro, né? Eu não tenho raiva, eu não fico irritada, eu não perco a paciência, eu não tenho nada disso comigo. Imagina, imperfeições, inveja? Não, eu não. Os outros podem ser, mas eu não. A gente tem essa dificuldade e não olhar para isso faz com que a gente sofra também, porque a gente vai ver lá, tô com raiva, mas como assim eu tô com raiva? Então são tantos exemplos que a gente pode pensar, mas a gente passa por essas pequenas coisinhas todo dia, né? Todos esses sofrimentos, eles nos atravessam e a gente às vezes nem percebe que a gente ficou irritado com alguma coisa, que a gente ficou chateado, que a gente ficou triste, que a gente sentiu medo. E aí a gente pergunta, né? Volta lá na pergunta de Emmanuel, como sofres? E agora que até agora a gente falou sobre dor e sofrimento. Será que é a mesma coisa? O que vocês acham? A dor e o sofrimento são iguais? Será? Não são iguais. A dor e o sofrimento, Joana traz pra gente uma diferença lá no livro Plenitude. Ela diz o seguinte: a dor, porém, não é uma punição. Antes revela-se um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. O sofrimento, portanto, pode e deve ser considerado uma doença da alma, que ainda se atém às sensações e opta pelas direções e ações que produzem desequilíbrio. Então, a gente observa que a dor, ela é uma ferramenta que promove nosso progresso. A gente ainda é incompleto, a gente está vivenciando num método, né, que eu não sei, não é um método científico, mas a gente vai vivendo num método de tentativa e erro. A gente faz, deu certo, a gente faz, não deu, assim não deu certo. E aí a gente pode criar uma analogia com o pastor conduzindo o seu rebanho. O pastor, ele tem uma visão ampla do terreno, a ovelha não. A ovelha, ela só enxerga ali, o terreninho por onde ela está passando. Ela não tem uma visão ampla. Qualquer semelhança entre Jesus e as suas ovelhas, né? E aí, quando o pastor observa que uma ovelha está se afastando do caminho, o que ele faz? Ele dá uma cutucadinha na cabeça dela, para que ela volte para o rebanho e evite se perder, evite cair, passar por alguma situação de perigo, né? Trazendo isso para nós, as ovelhas, aquela dor moral, aquela angústia, o remorso que a gente sente, a frustração de um projeto que não deu certo, tudo isso a gente precisa prestar atenção, porque é a pancadinha do cajado na nossa cabeça. É um feedback do universo nos dizendo, nesse processo natural de tentativa e erro, opa, atenção, muda, é igual o GPS, muda de rota porque esse caminho não tá bom, esse caminho não tá legal. Infelizmente, nem sempre a gente presta atenção. A gente recebe a pancadinha, né? A dor, o remorso, a gente vai e continua, não, porque eu quero isso, orgulhoso, né?
A gente continua insistindo nesse caminho que a gente está escolhendo. Outra questão sobre a dor, né, que eu acho bastante interessante, eu ouvi isso numa palestra do Décio Iandoli, não sei o nome dele direito, mas enfim. Ele fala das pessoas que desenvolvem a hanseníase. Elas perdem a capacidade de sentir dor. E olha como a dor é importante. Nesse caso dessas pessoas, é a dor física que elas perdem a capacidade. E a falta desse sentir dor coloca elas em perigo. Elas não sabem se elas estão com o braço numa superfície quente, elas não sentem. Então aí a gente observa como é que isso é importante para a gente. Essa campainha, né, esse alarme, no corpo ou na alma. No corpo é a dor física, na alma é a dor moral. E aí as pessoas falam, agora que a gente está encarnado, a gente tem as duas. Na espiritualidade, aí uma disfarça a outra, né? A gente vai caminhando, vai equilibrando entre uma e outra. Agora, quando a gente desencarna, não temos corpo, então a dor é apenas moral. E Emmanuel, no livro Consolador, ele define que a dor física é um fenômeno, e a dor moral é a essência do aprendizado espiritual. Todo esse sofrimento é necessário? Será? Será que eu preciso ficar desesperada para fazer uma palestra? Eu já percebi que não, né? O estudo já me disse isso, mas eu continuo, ainda não aprendi. Buda diz pra gente que a dor é obrigatória, mas o sofrimento é optativo. Por quê? Qual é a diferença entre eles? O sofrimento é a reação emocional e espiritual à dor. Eu reajo contra a dor. Eu não aceito a dor. Então eu sofro por isso. A questão do sofrimento é que ele é, digamos assim, o efeito, agora entendendo a dor como a causa, o efeito é o sofrimento, né? Acho que eu me enrolei nisso aí, mas enfim. A gente quando sofre, que passa por essa revolta, por essa angústia, por tudo isso, a gente está desperdiçando essa oportunidade dessa dor que está nos atravessando para que a gente evolua. E isso é importante, porque a dor é o nosso alarme biológico, é o alarme consciencial, e o sofrimento é a nossa resistência a esse alarme. A gente resiste. É igual o alarme do relógio, quando eu tenho que acordar cedo, que eu fico lá, desligo ele liga, eu desligo. A gente briga o tempo todo. Mas assim é a gente com a questão do sofrimento. A gente não precisa desligar o alarme da dor. A gente precisa aprender, lá como Emmanuel falou, como sofres, né? Eu sofro quando eu não aceito. E aí eu preciso, né? Eu preciso parar de enxergar a dor como uma punição, porque eu já vi que é minha responsabilidade. Eu já sei disso. Então ela não é uma punição. Deus é justo e bom. Eu preciso entender que, às vezes, eu acho que, na verdade, eu não preciso nem entender. Eu só preciso sentir. Eu preciso sentir isso e perceber que tudo aquilo que eu estou passando, eu preciso passar. É uma necessidade do meu espírito para que ele possa evoluir. Porque, na verdade, o nosso corpo, ele é transitório. Mas o nosso espírito não. Ele é imortal. E a gente precisa aprender que o que vai evoluir é o espírito. Ter essa percepção de que somos espíritos, isso já dá pra gente uma tranquilidade quando a gente percebe isso, que a gente transcende a matéria. É fácil? Claro que não. É difícil, mas eu acho que a gente precisa ir colocando assim, sabe? Esses aprendizados, não só na mente, não só no intelecto, mas começar a sentir essa realidade, a realidade de espírito que somos. Então, quando uma doença nos atravessa, quando a gente passa por uma perda significativa, é entender que aquilo tudo ali não está me punindo, está me dando a oportunidade de evoluir. Fácil falar, difícil passar, concordo. E eu me questiono muito sobre isso, porque a gente, né, vai vivendo as nossas situações, vai vivendo o nosso luto, e a gente vai percebendo como é difícil lidar com determinadas coisas. Mas a gente também vai aprendendo. Se a gente tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, a gente vai aprendendo um pouquinho com cada uma delas, né? E aí a gente percebe que nessa revolta do sofrimento, eu acabo transferindo. Quando eu me arrependo, não, eu aceito.
eu aceito, porque a dor é parte desse método de evolução que a gente tem de tentativa e erro. A gente fazer o quê? Tomar consciência do que é bom, do que é certo para mim, né? Porque o que é bom para mim pode não ser bom para o outro, mas eu tenho que ter consciência daquilo que acontece comigo. E fazer o certo. Ah, não, eu faço certo para não ser punido. Não, eu faço certo quando eu já tenho consciência, porque eu sei que esse é o certo. É diferente da heteronomia. Eu faço o bem porque eu não quero ser punido. Eu faço o bem para receber aplauso. Nós já deveríamos, né, ter passado disso. A gente precisa buscar essa autonomia, esse despertar de consciência para as nossas escolhas, de saber escolher o que é certo. E Paulo de Tarso tem uma famosa frase que diz assim: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E eu costumava, né, eu dava aula para uns adolescentes, ensino médio. Tudo me é lícito. Eu tenho dinheiro para pagar, eu faço. Agora, me convém depois dirigir? Não me convém. Eu posso até ter dinheiro para fazer isso, mas não me convém. Eu nem gosto de cerveja, na verdade, mas eu dava o exemplo porque eles tinham esses hábitos. Mas aí a gente percebe, né, que tudo o que a gente está exposto para a gente fazer, mas a gente tem que ter a consciência da responsabilidade. Nem tudo me convém. E essas pessoas mais espiritualizadas, a espiritualidade nos informa que elas possuem uma resiliência, elas sabem levar isso de uma forma melhor, né? Elas têm uma força de superação. Quem espiritualizado a gente pode citar como exemplo? Chico, Gandhi, Dr. Bezerra, né? Tantos outros que a gente pode falar. Eles superaram as suas dores. E a gente? A gente está superando ou a gente está enfrentando a nossa dor? É igual superar e enfrentar? Não. Eles superaram, a gente enfrenta, a gente bate de frente, a gente se revolta, sofre. Então, é esse o aprendizado, a gente aprender que precisamos superar, fluir como água por entre os nossos sofrimentos. Bater de frente só faz a gente sofrer mais. E alcançar essa autonomia espiritual, né? E aí, então, a gente já sabe o que é mal sofrer. Não precisa nem explicar muito. A gente já sabe: revolta, vitimização, rigidez emocional, fuga. E a consequência, o que é? Sofrimento prolongado. Então, quanto mais a gente se revolta, mais problema a gente adquire para nós mesmos. E a gente fica, né, nessas dores que eu falei lá atrás, essas dorezinhas do dia a dia, elas servem, que a gente está mal sofrendo aquilo, se revoltando contra a pessoa que não deu bom dia, a gente fica achando que aquilo, né, que o trânsito é uma conspiração do universo para que eu não chegue no trabalho. Não sou eu que saí atrasada de casa, não, é o trânsito. Estou botando lá a responsabilidade no outro. A gente ainda tem a questão muito importante para a gente prestar atenção na fuga. É a fuga que eu faço para não prestar atenção na batidinha do cajado na minha cabeça, a dor, né? É a gente passar o dia inteiro nas telas, o dia inteiro com distrações, só para silenciar a nossa dor. A gente passa o tempo todo se distraindo para que a gente não ouça, não preste atenção. É um sintoma muito comum. E ainda tem um outro, que é o oposto da fuga: racionalizar. Arruma tudo, organiza, tudo lá numa planilha. Não, tá tudo certo. Eu sei lidar com o caos dos meus problemas, dos meus sofrimentos. Eu simplesmente faço o quê? Eu não sinto. Tá tudo organizado aqui dentro, ó. Não sinto. Quem é? Eu sou dessas, tá? Já vou logo dizendo, porque eu sou dessas que sufocam as emoções. Eu tenho muita dificuldade de colocar as minhas emoções para fora. E isso aí é um problema. Porque a gente pode fazer o que com isso? Gerar doenças no nosso corpo físico. São as doenças psicossomáticas. São as doenças daqueles que não sabem lidar com as emoções. Então a gente acaba se prejudicando, né? E a gente sofre mal porque a gente insiste em controlar o universo, gente. A gente insiste em achar que o vizinho lá que ligou a música cedo
que ele não é sobre o barulho. É a nossa arrogância de achar que ele tem que ligar no horário que a gente quer que ele ligue. Bem que ele podia nos atender, né? Não atende, fazer o quê? Mas é isso, a gente não precisa sofrer também por causa disso. Deixa lá o vizinho ouvir a música dele. Presta atenção, né? Na nossa narrativa, que a gente se dá desculpa, a gente fica se justificando. Ai, puxa, por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? Isso tudo é mal sofrer. Tudo isso é não aproveitar essa oportunidade. A gente precisa quebrar essa casca do ego e prestar atenção no mundo que está à nossa volta, porque ele acontece quer a gente queira, quer a gente não queira. A gente não tem como controlar isso. E, já quase finalizando, a gente fala do bem sofrer, né? É deitar no sofá e ficar dizendo, Deus quis assim, me desesperei. Buf, bati de cara na árvore, caí no chão, e ele estava lá sorrindo e orgulhoso porque eu já conseguia andar sozinha. Eu já tinha condições. E depois que eu caí, né, eu pensei, se ele me largou, é porque eu já podia ir sozinha, né? E assim a espiritualidade faz com a gente. Igual o meu pai, eles seguram a gente nos primeiros passos, né? Quando a gente está lá como criança, eles nos ajudam o tempo todo. Só que eles não podem pedalar por nós. A gente precisa saber que eles estão ali, mas que a gente tem condições de pedalar sozinho. E se a gente precisar de ajuda, é só chamar. É só chamar. Porque eles estão ali perto de nós. A ausência não é invisibilidade. Toda essa rede de apoio, tanto de encarnados, né, nossos amigos, sempre estão ali por nós, sempre estão ali nos ajudando. Mas existe um limite pedagógico. Não dá para terceirizar. A gente precisa fazer a nossa parte. A gente vai ter sofrimento? Vai. Vai ter dor? Vai. Mas não precisa se desesperar. E a gente lembra de quem, né? Já falamos do Dr. Miguel e é claro que a gente não podia esquecer de Jesus. Está no capítulo 6, e Jesus do Evangelho, e Jesus fala para a gente o quê? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Quantas vezes a gente já leu isso no Evangelho? Será que na hora que a gente está lá passando pela nossa dificuldade, a gente lembra? É importante lembrar, porque é uma ajuda, assim, sabe? É o pastor que está, ao mesmo tempo, nos cutucando lá a nossa cabeça para a gente perceber. Hello, tá ligado? Preste atenção, você está indo pelo caminho errado. E ele está nos convidando a segui-lo. Seguir Jesus vai tirar a dor da gente? Vai nos afastar das nossas dificuldades? Não, não vai. A gente precisa evoluir. E a nossa evolução se dá através dessas provas, das expiações. Mas a gente precisa entender que a gente não está sozinho. A gente está amparado. E Jesus é um exemplo de quem esteve aqui conosco, passou por sofrimentos, mas ele não deixou nem um pinguinho de ressentimento atingi-lo, né? E é interessante também perceber, eu ouvi uma palestra do Haroldo, ele falando sobre a questão dessa centelha divina que a gente já sabe que tem dentro de nós, porque a gente não tem só ajuda externa, a gente tem essa centelha divina aqui dentro. E o Haroldo diz, ele fala pra gente que é como se Deus, ele não está controlando o mundo, né, como se fosse um rei lá fora de um trono, olhando para os seus súditos. Ele está aqui dentro. Ele vê o mundo através dos nossos olhos. Ele faz, a atuação dele ocorre de dentro para fora. Então, a maneira que eu olho o mundo, Deus está dentro de mim. A gente precisa perceber isso, que ele sustenta e ama o mundo através dos nossos olhos, das nossas mãos, quando a gente resolve ajudar, né? E aí, para a gente concluir, a gente percebe que falamos sobre dor, falamos sofrimento, muito no âmbito individual, né? A dor de cada um, a maneira de sofrer de cada um.
Mas será que não há um propósito maior nisso tudo, né? Não é um propósito da gente trocar a questão do vitimismo, por que o mundo está fazendo isso comigo, para qual é a habilidade que eu preciso aprender? Não é observar para a nossa dor, prestar atenção nela, usar como uma ferramenta, mas também desenvolver a nossa capacidade de manter o nosso coração aberto para a dor do outro, mesmo quando a gente esteja passando por dificuldades. Aí a gente muda o foco, né? Não é mais eu, somos nós, é o coletivo. Se eu estou passando por uma dor, meu companheiro também está ali, então a gente vai lá e tenta acolher, tenta ajudar, E é isso, sabe? Eu acho que é isso que Jesus espera de nós, essa questão da gente olhar para a gente poder, de alguma forma, exercitar a caridade e ajudar o outro, né? E já indo lá para o final, né? Além disso, a espiritualidade da casa fala muito isso para a gente, que a gente precisa fazer esse autoconhecimento, precisa se cuidar de nós para que a gente possa acolher aquele que aqui chega num momento de sofrimento. E, como não poderia deixar de ser, eu me lembrei, né, que... e ficou escuro. A gente não pode esquecer dessa tão especial, né? Um coração que nos ensina, que sofre também, mas ama os filhos, a mãe, né? De modo geral, renúncias, preocupações, mas ainda assim seguem nos amando, nos apoiando, apesar delas estarem muitas vezes passando por dificuldades, né? Por muitas coisas, muitos sofrimentos, mas nem assim elas deixam de atender ao filho. Que a gente possa tomar as mães como um exemplo, para que a gente, no momento de sofrimento, a gente não deixe de olhar para aquele que está do nosso lado, para aquele que está caminhando junto da gente, que também passa pelos seus desafios. E para a gente finalizar, eu trouxe uma musiquinha para acalmar o nosso coração, porque nem tudo são dores, a vida é feliz, a vida é alegre, a gente precisa tentar extrair o melhor dessa nossa oportunidade, agradecendo sempre, porque a gente está aqui nesse planeta encarnado num momento de transição, que vai ser ótimo para a nossa evolução, que a gente aproveite isso tudo. Olha, a gente aqui, escolhendo estar aqui na casa, né, num sábado à tarde, isso é muito importante. Então, que cada um possa levar aí um pouquinho, né, para si, uma reflexão, porque afinal de contas, né, apesar de todo o meu sofrimento, vale a pena estar aqui. E aí eu trago pra gente uma musiquinha, pra gente se alegrar um pouquinho. Acho que tem que aumentar o som do computador. Tá bom? Tá. Não? As manhãs sai. Aumenta, por favor.
É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia que chega, todo vai embora. Cada um de nós conta sua história em cada vez, carrega como dizer capaz, dizer feliz, conhecer as manhas e as manhãs, da flor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. Ando devagar, porque já tive pressa, é preciso sorrir, porque já chorei demais. Cada um de nós conhece sua história e cada vez carrega como dizer capaz de ser feliz. Obrigada, gente, pela atenção e pela oportunidade, né, de estar aqui conversando com vocês. Obrigada, Deise, por nos trazer elucidações tão significativas, que possamos refletir e levar para a vida, né? Vamos pensar e vamos praticar. Agora vai começar a segunda parte da nossa reunião, que são os passes. Peço, por favor, que fiquem em silêncio e os passistas em condições. O alimento da força, da coragem, da fé e da esperança. Que possamos trilhar esse caminho confiante, pisando firme, mesmo sabendo que ele é longo e difícil. Mas com a fé em Ti e em nosso Pai, sabemos que não é impossível. Muitos de vós já conseguiram e nós vamos também. Obrigada, mamãe, Mãe misericordiosa, que está sempre conosco. Nossa Senhora de Santana, essa avó misericordiosa também. Que amanhã vocês sejam cada vez mais iluminadas e amparadas. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Um feliz Dia das Mães para todas as mamães. Que assim seja, graças a Deus. Por favor, peço só um minutinho da boa vontade de vocês, tá? Esperem só um pouquinho para eu dar uns anúncios.